Glória a Deus, boa noite, aleluia. Paz, Rafael, Mandani, Gustavo, Pai do Senhor. 5 minutos aí nós vamos começar aqui uma grande ministração e eu convido você a já chamar os seus amigos, seus parentes aí. Vamos estar fazendo um grande mover de Deus aqui nessa live. 1h20, hoje é o quarto dia dessa campanha de oração que nós estamos, edificados pela fé. Então, eu convido você, em nome do Senhor Jesus Cristo, a estar comigo aqui nesse momento. Amém? Chame aí as pessoas, compartilha com 12 aí, vem, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ontem nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Vou pedir aqui para minha assessoria o meu óculos. Minha assessoria aqui de comunicação, preciso do meu óculos. Então, vai compartilhando aí, onde nós trabalhamos aqui sobre o arrebatamento da igreja. Falamos aqui sobre os sinais, né? Explicamos sobre o que é o arrebatamento, né? Explicamos aí sobre o que é o arrebatamento da igreja. Explicamos as linhas teológicas do arrebatamento da igreja, aqueles que acreditam que são pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionismo, mid- meso-tribulacionismo e o arrebatamento parcial, que é uma quarta linha aí agora, né, de pensamento que tem crescido muito nos últimos dias. E decorrente a esse assunto, nós, então, obrigado, chegou meu óculos aqui, Deus abençoe. E decorrente a esse assunto, né, surgiu-se então as dúvidas a respeito da tribulação, né, que é um evento que se dará após o arrebatamento da igreja. Paz, Gustavo, Deus abençoe, Gustavo César aí também, né? Que é um acontecimento pós-arrebatamento, aonde então nós começamos a observar o desejo e o anseio das pessoas, né? Em conhecer um pouco mais sobre isso. Então, nesse momento, eu quero que você vá chamando aí as pessoas da célula, vai chamando todo mundo aí, tá bom? Pessoal que já participou hoje do culto, da live do culto hoje, onde a evangelista Dani Carvalho trouxe uma palavra abençoada da parte de Deus. E eu quero te convidar a ficar comigo aqui nessas 1h20. Temos aí 13 pessoas. Vamos aumentar esse número de pessoas aí, em nome de Jesus. Quando bater 20 pessoas ali, eu começo aqui a ministração. No mínimo 20, para que as pessoas não percam aí o raciocínio. Tá bom? Então tá aumentando aí. Compartilha, irmão. Compartilha com 12 e vem, tá bom? Para a gente estudar sobre esse assunto aqui. Muito concernente, diga-se de passagem, para os dias de hoje. Vou ser sincero para você, esse foi um assunto que eu não abordei ainda na Palavra Viva, né? Um assunto que a gente ainda não discorreu na Palavra Viva sobre o arrebatamento da igreja, sobre a tribulação, sobre a abertura dos selos, sobre as 7 trombetas. Tudo isso são assuntos que a gente pode explicar detalhadamente e também isoladamente. Nunca falamos sobre o anticristo. Dentro dessa questão da tribulação, nós vamos aí falar alguma coisa sobre o anticristo também, né? Então eu quero te convidar, já ir convidando pessoas aí, faltam 4 pessoas para a gente dar início aqui nessa ministração. Eu preciso de no mínimo 20 pessoas aí comigo. Vamos lá, gente, vamos chamar os amigos, quem quer saber disso aí, vem comigo aqui, que você, irmã Jaque, Pai do Senhor, Vitória, Paz do Senhor, vai entrando, vai deixando aqui um glória a Deus, um aleluia, enche essa tela aí de coração, né?
Em nome de Jesus, eu estou aqui já me preparando com as bases bíblicas. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, vai compartilhando, chamando mais pessoas para estarem conosco aqui nessa live. Geralmente eu faço essa live no meu Facebook pessoal, mas a pedido lá da equipe de comunicação da igreja, Palavra Viva, nós estamos fazendo no Facebook da igreja. Então, por favor, chame aí as pessoas, algumas pessoas não estão informadas, marquei aí algumas poucas pessoas, né? Vai chamando aí, tô sentindo falta do Márcio Pupo, Zilda Pupo, que sempre tá com a gente, né? Vamos dando glória a Deus aí, minha filha Vitória já entrou também, né? Vamos lá, gente, vamos fazer um movimento aí de fé, em nome de Jesus. 19, ó, a uma pessoa, 20 pessoas. Vamos começar agora a trabalhar esse assunto. Tati Sampaio, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então vamos começar a trabalhar esse assunto maravilhoso que trata sobre a grande tribulação. Talvez você que entrou agora, vou repetir, falamos ontem sobre o arrebatamento da igreja. Falamos tanto da volta de Cristo, e a volta de Cristo se dará no evento pós-arrebatamento da igreja, onde Cristo vai tomar sua igreja da terra, como num rapto, e aí sim nós entramos nesse assunto agora chamado a grande tribulação. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, né? Precisamos trabalhar com a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 21. E também o versículo de número 22. Que diz assim, 24, 21, 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus já está falando sobre a sua segunda vinda, né? Que antecedem, que a sua segunda vinda, melhor dizendo, que é pós a tribulação, né? O início da tribulação. Então Jesus já nos dá aqui uma evidência que serão dias de grande tribulação, serão dias terríveis de sofrimento, aonde nunca foi visto na face da terra. Porém, Jesus nos dá aqui uma palavra de esperança, né? Uma palavra de ânimo, porque Jesus é a esperança. Ele diz que por causa dos escolhidos, por causa dos separados, essa tribulação será abreviada. E você vai entender isso agora no decorrer da ministração dessa palavra que está edificando a tua fé. No decorrer você vai entender o porquê que o tempo será abreviado. Mas para complementar essa palavra, Apocalipse capítulo de número 7, Apocalipse 7, o último livro da Bíblia, e Apocalipse significa revelação, o livro das revelações. Tem tanta gente falando tanta besteira. Não, o coronavírus é uma visão apocalíptica, é o fim, e não tem nada a ver, né? Comecei a falar sobre o arrebatamento da igreja ontem, justamente para a gente poder mudar um pouquinho o foco. Os últimos dias agora é só paulada no Bolsonaro, só se fala do coronavírus, esquecendo do resto das coisas. E esse momento onde nós, cristãos, estamos sensibilizados, precisamos entender que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porém, haverá o arrebatamento, e quem não for arrebatado, infelizmente, vai experimentar a tribulação. E Apocalipse capítulo 7, versículo 13, diz assim, Apocalipse 7, 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja,
aqueles que ficaram e que no meio da tribulação ou durante a tribulação tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Para você entender acerca da questão da tribulação, nós precisamos falar algumas coisas aqui com você, para que você possa ter um entendimento claro sobre isso. Então a gente já está entendendo que o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele então diz que na tribulação, ou seja, o evento após o arrebatamento, estou repetindo isso, porque tem bastante gente entrando aí, né? O evento após o arrebatamento, a tribulação será um período jamais visto na terra. Nunca se viu, né? Tão grande sofrimento e luta que haverá na face da terra. Então a gente começa a entender que a tribulação ela vai ser muito intensa, mas relativamente curta, porque o Senhor, devido aos escolhidos, ele vai abreviar esse tempo. Parece que vai ser menos. Vai ter um período que a gente vai falar sobre isso aqui, mas você vai entender no decorrer da lição. O apóstolo Paulo também escreveu que a grande tribulação será um período de grande apostasia. O que é apostasia? Apostasia nada mais é do que o esfriamento da fé, ou seja, o afastamento da fé. Pastora Patrícia Oliveira, Fataf Quarentenário, meu amigo pastor Robinho, pastora Joana, Deus abençoe. Vai chamando gente aí, irmãos, porque isso aqui trata-se de um assunto concernente ao que nós estamos vivendo. Então o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3, ele diz que nesse período de tribulação também seria um período de apostasia, que eu já te expliquei aqui, que é o esfriamento da fé. Até parece que nós já estamos vivendo isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tem muita gente, paz do Senhor, irmã Gileide Gonçalves, sempre aqui com a gente, e tem muita gente que, irmão, desfaleceu. Gabriel, meu genro, Deus abençoe, seja bem-vindo. Né? Tem muita gente que não crê mais, que não acredita mais, que acha que isso aí é tudo pataquada, né? Que não é de Deus essa conversa, de que o Senhor está voltando, vai buscar a sua igreja, que vai ter um período de sofrimento. Então, segundo Tessalonicenses 2:3, só para a gente ter evidência, está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado é o anticristo, o filho da perdição. Então, esse período da tribulação será um período também de grande apostasia, onde as pessoas irão desacreditar. Outra evidência, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ou seja, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 5, ele também afirmou que nos dias da tribulação que antecederão a segunda vinda de Cristo, serão marcados por pessoas descrentes que zombam da palavra de Deus. Esse tipo de comportamento sempre existiu, mas se intensifica no período final. Qual é o período final? Pastor Luiz, Pai do Senhor, Deus abençoe. Qual é o período final? É o período da tribulação, até quando Jesus volta para estabelecer o seu reino na terra com a igreja. E começamos o período do milênio, que também é um outro assunto, bem extenso, bem complexo, que dá para a gente ficar aqui uma semana falando sobre isso, não dá tempo de terminar. Então, pessoas zombando, pessoas descrentes, pessoas que não acreditam, e isso só vai se intensificando ao longo dos anos, né? Algo característico na grande tribulação é o aparecimento do anticristo, né? Como nós estamos falando aqui. E o anticristo, irmãos, o anticristo, né? Já surgiram muitos anticristos, né? Ao longo da história. Vou ler outra palavra para você ver que eu estou te falando a verdade. 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim a palavra: filhinhos, é já a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E aí ele continua falando, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Meu Deus, nesse período, João já estava declarando que o anticristo já estava no mundo. Então a gente ouve falar muita coisa. Presidentes de nações que vão surgindo, porque uma das características do anticristo é que ele é político, ele é um governante. Então muita gente começa a falar, como vocês ouviram por último agora, falaram que é o Macron, presidente da França, tinha evidências de ser o anticristo. Irmãos, nós não podemos entrar por essa linha, porque tem coisa que só o Espírito para nos revelar. Então a gente não fica com essa conversa de achismo. Eu acho que é o anticristo, eu acho que tal coisa está acontecendo. Nós precisamos nos preocupar em ser uma igreja irrepreensível, como eu terminei ontem na ministração sobre o arrebatamento da igreja. Como eu terminei ontem, né? Precisamos ser uma igreja irrepreensível, porque você vai entender no decorrer dessa lição sobre a grande tribulação, que tudo depende da nossa conduta enquanto estamos em vida, enquanto estamos na terra, como a nossa conduta cristã. Irmãos, tem muita gente fazendo loucura por conta dessa questão do coronavírus. Eu não sei se você percebeu, não precisa ser tão, desculpe, irmão, tão inteligente. Mas tudo que está acontecendo, eu vou falar a nível Brasil, tá? Não estou aqui defendendo Bolsonaro, sou contra Bolsonaro, a favor de uma, contra outro, nada disso. Júnior Leal, paz, boa noite, seja bem-vindo. Nada disso. Mas o que nós estamos vivendo hoje na nação não passa, melhor dizendo, de uma guerra pelo poder político. Veja os noticiários. Queridos, coronavírus não é novidade aqui no Brasil para muita gente. Falei ontem, vou falar de novo hoje. Eu acho que se eu tivesse profetizado isso nas redes sociais, eu acho que hoje o meu posicionamento, a minha posição, a minha condição seria outra. Porque eu falei aqui na minha casa para minha esposa, passando o carnaval, você vai ver o que vai acontecer sobre essa questão do coronavírus. Irmã Leila, paz do Senhor, Deus abençoe a senhora. Proliferação. O Brasil está entrando no pico do coronavírus agora. Para muito político, não é novidade, irmãos. E o povo está se matando. Os crentes estão entrando nessa onda de desespero, de loucura, de angústia. Precisamos, sim, fazer a nossa parte. Precisamos, sim, nos manter fiéis a Cristo. Se sujeitar às autoridades, preservar nossa vida, nossa família. Mas não podemos perder a fé e nem fazer a loucura que tem muita gente fazendo. Se Deus não cuidar da gente, irmã Cristiane, paz do Senhor, Deus abençoe. Tati, paz do Senhor, Deus abençoe. Se nós não confiarmos em Deus, nós estamos fadados à ruína, à desgraça, querido. Seu Miro, Deus abençoe. Manda paz aí pra gente. Todo mundo que está entrando aí, está visualizando, irmão. Manda paz para mim saber que você está comigo aqui. Estamos aí com 30 pessoas nos assistindo. Vamos aí bater o dobro disso aí, gente. Em nome de Jesus, você tem muito conhecimento, né? Então tem muita gente desesperada com os acontecimentos, queridos, momentâneos. Nós vamos ter que passar por essa crise de coronavírus. Como disse o ministro
da saúde, o Mandetta, hoje, ele disse, vai vir a segunda onda, que é a onda da economia, dos problemas econômicos na nação, que não é só o Brasil, é o mundo todo. Agora, tudo depende, paz, irmã Joyce, Deus abençoe, seja bem-vinda, fica comigo até o final. Gilmar Aroche, seja bem-vinda, Deus te abençoe, fica comigo até o final. Compartilha com 12 aí, irmão, e vem com 12, tem que ser com 12 pessoas. Então, tudo depende da infraestrutura, da realidade de cada nação, para ajudar o pobre, para ajudar aquele que tem dificuldade. Vitória Swenson, Deus abençoe, paz, seja bem-vindo. Irmão Francisco, Deus abençoe, paz, seja bem-vindo. Entra aí, irmão, deixa aí o teu comentário sobre essa questão da tribulação. Rafael Biadini, coloca aí. Daniela Andrioso, paz, abraço no Álvaro. Coloca aí se você acha que a gente já está passando pela tribulação, porque tem gente falando isso, que é o apocalipse, é o fim, é a tribulação. Irmão, se a gente estiver na tribulação, nós estamos perdidos, porque Jesus voltou e a gente ficou. Então tem muita gente dando crédito, irmão. Só crédito para coronavírus, porque está acontecendo. Você precisa se voltar para a palavra de Deus. Paz, irmão Júnior Leal, Deus abençoe. Fica até o final. Nós temos que dar crédito para a palavra de Deus. Agora, falamos do arrebatamento ontem. Hoje estamos falando da tribulação e da grande tribulação, porque você precisa entender isso. A tribulação terá início após, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, da retirada da igreja da face da terra. Esse evento chamado tribulação, que nós estamos tratando aqui e aprendendo da palavra de Deus, é um período de 7 anos, né? Dentro desses 7 anos, esse período vai ser dividido em 2 partes. Vai ficando ligado, preste atenção. Pai do Senhor, irmã Jaque, chama mais 12 aí, vem, continua com a gente. Dentro desse período de 7 anos, chamado tribulação, serão divididos em 2 partes. Irmã Gabi e irmão Adriano, paz, sejam bem-vindos. Serão divididos em 2 partes. 3 anos e meio é a primeira parte. Falamos alguma coisa sobre isso ontem. E 3 anos e meio é a segunda parte desses 7 anos, conhecido como grande tribulação. Preste atenção. A duração da tribulação é de 7 anos. E é determinado por uma compreensão das 70 semanas de Daniel. Irmão Ari, paz do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Ari César. Deus te abençoe, Ari César Sampaio. Então, é complexo o assunto. Dentro da visão escatológica, nós precisamos nos reportar para o livro de Daniel, para entender a palavra. Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, versículo 24. Diz assim, Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, a tribulação. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança
com muitos por uma semana, de novo, 7 dias, que entendes que são 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, metade de 7, 3,5. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha só, se eu não conseguir saudar alguém aí com a paz, que passou o nome eu não falei, põe de novo aí que eu vou te saudando com a paz. Então, para a gente entender a duração da tribulação, o período da tribulação, precisamos, dentro de uma visão escatológica, profética, ler o livro do profeta Daniel, que aponta para acontecimentos futuros que a igreja vai passar, que o povo vai viver. Então, ele fala das 77 semanas, 7 dias, ou seja, nesse período, Deus vai derramar sua ira sobre o povo. E o anticristo, como eu já disse, vai ser revelado. Nesse período de tribulação, olha só, nesse período de tribulação, o anticristo vai ser revelado. Porque Deus vai revelar a sua ira. É um período de grande aflição e angústias incomuns. Deus, o justo juiz, preste atenção aqui no que eu estou falando para você. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. No período da tribulação. Eu estou te dando aqui passo a passo. Eu estou até falando pausadamente. Eu sou mais eloquente na pregação. Mas é um assunto bem minucioso e delicado. Então eu estou te falando passo a passo. Na tribulação, Deus vai estar enviando juízo ao mundo. Quer uma prova? Isaías, capítulo 13, versículo de número 11. Se você estiver marcando aí, né? Se você não tiver como fazer a leitura, marque. Mas Isaías capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, ó. Isaías 13, 11. Diz assim a palavra do Senhor. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Irmãos, Isaías já estava profetizando acerca de acontecimentos futuros. Nesse período de tribulação, preste atenção, nesse período de tribulação, a aflição, como nós lemos lá em Mateus 24, 21, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, lá no início da ministração aqui, é muita aflição, como nunca houve. Você acha que está tudo perdido, irmão? Você acha que a gente está vivendo um caos, a desgraça? Nem queira ver que você seja arrebatado nos ares como a igreja de Cristo. Que você, como eu, possamos ter uma vida de santidade, equidade, de busca, perseverança a Deus. Sabe, irmãos, vou ser sincero para você aqui, e vou te falar uma verdade. Sabe o que eu tenho temido nesses últimos dias? É que quando passar essa febre de coronavírus, que está todo mundo confinado dentro de casa, e com todo respeito, e eu sou uma pessoa muito transparente, Bárbara, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Vai colocando seu nome aí, pessoal, vai compartilhando com mais 12 e venha com a gente, para que a gente possa ser edificado aqui nessa noite. Você sabe o que eu mais temo nos últimos dias? É que quando passar essa febre de coronavírus, toda essa desgraça que tá, todo mundo se desvie de novo. Que agora, como eu estava dizendo, na transparência, todo mundo é crente. Todo mundo virou crente. Todo mundo é convertido, todo mundo adora a Deus, todo mundo serve a Deus, todo mundo está dando glória, está todo mundo exaltando a Deus, está todo mundo bendizendo a Deus,
Tá todo mundo vendo live de todo mundo. Irmão, tá todo mundo dando glória. Tá todo mundo santo. Essa que é a palavra verdadeira. Mas essa crise vai passar. E aí eu te pergunto, e aí? E depois que essa crise passar? Vamos debater aqui? Coloca aí, o que você acha? O que vai acontecer quando essa crise vai passar? Eu estou profetizando que depois dessa crise vai vir um avivamento sobrenatural na vida da igreja, vai vir um avivamento sobrenatural na vida daqueles que querem viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Porque tudo que nós estamos vivendo tem um propósito. Deus parou o mundo, irmãos. Parou o mundo. Será que foi à toa? Se foi a China, que eu acredito que tem, isso aí também é questão política, comunista, intenções financeiras, pouco me importa nesse momento. Quero nem saber disso. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Michele Silva, paz, compartilha com mais 12 e vem com a gente, fica até o final. O que você acha que vai acontecer quando passar essa crise que nós estamos vivendo de coronavírus? Põe aí. O povo vai continuar crente, firme, alicerçado, na rocha, ouvindo a palavra, obedecendo seus pastores, seus líderes? Ou o povo vai simplesmente, ninguém manda na minha vida, da minha vida cuido eu faço o que eu quiser, porque eu sou pastor e a gente ouve isso, irmão. Pastor não tem nada a ver com a minha vida. O status é meu, eu faço o que eu quiser. O cara tá dando glória a Deus na igreja, daqui a pouco tá falando palavrão no status, irmão. Tá ofendendo o próximo e não quer ser cobrado. Agora tá crente. Agora tá dentro de casa, dando glória a Deus, aleluia, louvando a Deus. Fala em língua estranha, roda no aviãozinho, faz de tudo, irmão. Poder desce, a glória sobe. Mas e depois? Põe aqui, o que você acha? O que vai acontecer? Qual é o teu posicionamento diante disso? O que você acha que vai acontecer? Irmão Júnior Leal está colocando aqui, eu creio nesse avivamento na vida dos fiéis. Dos fiéis. Então, nós não estamos vivendo, irmão, nada de tribulação, não estamos vivendo nada de ruim comparado ao que é de fato uma tribulação. Deixa eu ler aqui um comentário aqui. Acredito que haverá um avivamento em todas as igrejas. Muitas pessoas voltarão para Cristo, vão aceitar a Cristo. As pessoas estão com sede de Deus. Essa crise serviu para as pessoas reconhecerem o quanto elas precisam de Deus. Minha filha Vitória falou isso, glória a Deus. Irmã Gabi, irmão Adriano, passando tudo isso, iremos ver muitas pessoas procurando verdadeiramente conhecer o Senhor, seguir e conhecer o Senhor. Glória a Deus. Quero que você coloque o seu posicionamento quanto isso. Eu tenho um posicionamento do que está acontecendo agora. Irmã Girleide, eu creio que muitos vão se converter. Eu vou falar o posicionamento. Jesus está separando os fiéis dos infiéis. Pode acreditar. E o São Oliver, Deus te abençoe, querido. Paz do Senhor. Líder de excelência, Batista Alfa. Compartilha com 12 e vem, irmão. Estamos trabalhando aqui sobre a grande tribulação. Eu acredito que Jesus está separando os fiéis dos infiéis. Porque mesmo confinado, trancado, dentro de casa, a tua vida está debaixo dos olhos do Senhor. Então vamos continuar. Já entendemos aqui que a tribulação é um período de 3 anos, de 7 anos. Tribulação é um período de 7 anos. Preste atenção, a tribulação é um período de 7 anos. Aí eu vou entrar numa outra parte forte aqui. Período de 7 anos. 3 anos e meio iniciais são conhecidos como a tribulação. 3 anos e meio finais, ou seja, a segunda parte, é a grande tribulação. É quando Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. É quando Deus vai realmente virar o cálice da ira dele sobre a terra. E aí, uma pergunta que não quer calar. Irmão Jefferson Carlos, paz, seja bem-vindo. Shalom Adonai, compartilha com 12 e vem. Vai haver uma grande reflexão espiritual em cada um depois dessa tempestade passar.
Glória a Deus. O povo já está refletindo. Então, uma pergunta que para muitos não quer calar. A igreja passará, ou glória, pela grande tribulação? A igreja passará pela agora 23 horas e 18 minutos. Pastor Aida está falando aqui. Não, a igreja, Jesus vai levar a igreja. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. A igreja vai passar pela tribulação? O que é que tu acha, irmão? Tu que está comigo aí. O que é que você acha? A igreja vai passar? Eu estou explicando. Já estou te falando o que é a tribulação, o período da tribulação, quando vai acontecer a tribulação, a grande tribulação, o que é que vai acontecer nesse período, o anticristo vai aparecer, vai ser período de assolação, de sofrimento, de angústia. Vamos participar. O que é que você acha? A igreja vai passar pela grande tribulação? Quero ouvir o teu comentário aí. O que é que você acha? A igreja vai passar pela grande tribulação? Enquanto isso eu bebo uma água para lubrificar a garganta. Hoje confesso aos irmãos, estou bem cansado mesmo, né? Trabalhamos ontem o dia todo, hoje o dia todo, mesmo nessa quarentena maluca aí que a gente está, a gente continua trabalhando. Irmão Wallace, paz, seja bem-vindo. O que tu acha, Wallace? A igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Preciso da sua participação. Estou falando aqui pausadamente para que a gente possa ter uma compreensão clara. Falamos do arrebatamento ontem, estamos falando hoje da tribulação. Irmão Enildo Balbuena, Deus está buscando a crença daqueles que desacreditaram dele. Ou glória. Aleluia. Então é hora de crer. Jaque Ferreira de Almeida está falando, não, a igreja será arrebatada. Estava ontem na live, né, irmã? Glória a Deus. Também creio dessa forma, a igreja vai ser arrebatada. Júnior Leal, a igreja não passará. Vai dando um glória aí, respondendo, irmãos. O que é que você acha? A igreja vai passar pela tribulação? O pré-tribulacionista crê que não. O pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pela tribulação. O mid e o meso-tribulacionista, eles estão no meio da tribulação, mas não serão atingidos. E o arrebatamento parcial, ó, eu já estou te dando uma palhinha de ontem. O arrebatamento parcial não tem um posicionamento definido. Para eles pouco importa se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação. Irmã Gabi, irmão Adriano, não vai passar, mas para isso devemos ser fiéis ao Senhor. Então vamos lá, irmão, vai compartilhando com 12 aí e vamos entrando. Então, a pergunta é, a igreja passará pela grande tribulação? Vamos lá, é preciso ressaltar uma resposta. É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que esta comunidade, ou seja, nós, esta comunidade, não passará pela grande tribulação. Tem glória a Deus aí, irmão? Então a igreja não passará pela grande tribulação. Irmã Joyce está falando aqui, eu acho que a igreja está passando por um alerta. Não é uma tribulação. Gileide Gonçalves acredita que a igreja não vai passar. Ari César Sampaio, a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Vamos lá. Então, a Bíblia já está nos dando uma base, que é essa comunidade chamada igreja, que somos nós. Preste atenção. Deixa eu te explicar duas coisas aqui. Primeiro, existem dois sentidos da igreja. Igreja como organismo e igreja como organização. Organismo, somos nós. Organização é o prédio. O que é mais importante para o Deus? A organização ou o organismo? Observe que os prédios estão fechados, mas a igreja está funcionando. Isso aqui é um culto, irmão. Para os assembleianos, culto de doutrina. Aleluia. Pé de brasa, pé roxo, nasceu no fogo. Doutrina. Isso aqui é uma doutrina. Estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Né? Então, Tatiana de Paula, seja bem-vinda. Compartilha com mais 12 aí, irmã.
Renovação em Cristo aqui com a gente lá de São Vicente Apóstolo Natanael. Então, a igreja, com base na palavra, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, a palavra de Deus diz: e há de esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tem glória a Deus aí? Jesus vai nos livrar da ira futura, mas nós precisamos manter uma vida de fidelidade a Deus, de conversão, irmãos. Marca aquela pessoa que está desviada, marca aí. A pessoa que um dia conheceu Jesus, que caminhou na fé com você e que abandonou a Cristo. Sinta a presença de Deus aqui, que abandonou a fé, se apostatou da fé, que deixou Jesus de lado. Querido, mesmo com pouca força, continua. Não para não. Desiste não, querido. Vamos adiante, vamos seguir com fé, né? Vamos seguir aí com fé, olhando para Jesus. Então a igreja, segundo a palavra de Deus, ela não passará pela tribulação. João, Jéssica Oliveira, paz do Senhor, Deus te abençoe. João, no Apocalipse, registrou o livramento da igreja de Filadélfia. Um exemplo de uma igreja que será arrebatada. Olha o que João diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler comigo. Apocalipse 3, versículo de número 10. Apocalipse 3, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vamos ler o 11 também? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou glória. Então, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, a partir do versículo de número 7, é o exemplo de uma igreja que vai ser arrebatada, que não irá conhecer a tribulação. E o versículo nobre da igreja de Filadélfia é o 8, na qual se dá o testemunho da seguinte maneira: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ou glória. Então, mesmo fraco, querido, mesmo desanimado, mesmo com vontade de se matar, de se suicidar, de matar alguém, não pare, não desista. Porque, querido, é o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai te erguer. Paz do Senhor, irmã Cleide, Deus abençoe. É o Senhor que vai te fortalecer. Tem muita gente que já está se apostatando da fé, já está deixando de crer em Jesus, já não acredita mais no arrebatamento, mas acredita no coronavírus. Tem que acreditar, mas saber que nós estamos nesse mundo, sujeitos a todas as pestes. Falei dos sinais ontem. Paz Vanessa, Deus abençoe. Minha cunhada está assistindo também. Então nós precisamos permanecer firme, querido, porque Deus nos dará a vitória. Essa promessa é para todas as igrejas do Senhor. Todas as igrejas do Senhor. Para todas as igrejas que estão firmes na presença do Senhor.
O versículo 22 de Apocalipse 3, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Benedito Leal está dizendo aqui: pastor, peço orações, estou esperando uma bênção do Criador eterno. Amém. Vamos orar. É o Benedito Leal, Pai do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Espero que o Senhor esteja aí ligado com a gente. Glória a Deus. Enche de coração essa tela. Vamos compartilhar. Tem 35 pessoas com a gente até o momento. Vamos dobrar esse número, irmão. Nós somos capazes de fazer isso. Um assunto aí de salvação, libertação, cura, despertamento para a igreja. Então a igreja não vai passar por isso, né? Agora, dentro da grande tribulação, eu preciso falar isso para você. É um pouco forte para você entender o que é a tribulação. Para você compreender o que de fato vai ser as dores da tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Apocalipse 6, versículo 1. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão: vem e vê. E aí ele vai começar a discorrer a visão. Até o 17, é muito extenso, não vou ler. Agora, o juízo de Deus sobre o mundo se dará na grande tribulação. O juízo de Deus não está acontecendo ainda. O que as pessoas estão vivendo hoje é o fruto da sua semeadura. Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Corrupção, vai colher corrupção. Engano, vai colher engano. Por que que o mundo está desse jeito, irmãos? Pecado. A resposta é pecado, pecado e pecado. Essa é a resposta. Por o mundo estar passando por tudo que está passando. A única resposta é que o homem está desviado de Deus, longe de Deus e em pecado, vivendo em pecado. E aí nós estamos colhendo os frutos da nossa semeadura. Então o juízo de Deus se dará na grande tribulação. Preste atenção. Então o que nós estamos passando nesse mundo são aflições. Jesus falou: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É nesse momento de aflição que nós vamos ver o poder de Deus ao nosso favor. Porque ele venceu o mundo por nós. Então, presta atenção. A Bíblia diz que havia um livro. E esse livro tinha 7 selos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma semana, um selo por dia. 1h30 explicando cada selo. Pode escrever o que eu estou te falando. Então, um selo era aberto na sua ordem. Primeiro, segundo, terceiro. E cada um desses selos tinha um significado. Mas só que quem podia abrir o selo, quem era? Era o Cordeiro. Só Jesus podia abrir o selo. Apocalipse 5:1 está escrito assim, ó: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto. Está falando do Cordeiro de Deus. Então, Jesus era o único que poderia abrir os selos. João, porque o livro de João, o livro de Apocalipse, é a revelação que João teve na ilha de Patmos. E aí ele escreveu o livro das revelações. Por isso que Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. Não é o fim do mundo, que nem muita gente pensa que é. Tem nada a ver.
Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. Então, João viu esse livro escrito por dentro e por fora com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus era o único, o digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. João, quando contemplou o livro, onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavaleiro. Surge um cavalo e um cavaleiro, um cavalo branco e um cavaleiro. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1 e 2. Vamos ler o 2 porque eu já li o 1. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre o cavalo, olhei, cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha só, o primeiro selo, cavalo branco e um cavaleiro. Os cavalos, preste atenção que eu vou ter que ser objetivo aqui. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo que virá seduzir as nações. Olha só, Jesus abre o livro. Pau! O livro que estava escrito por dentro e por fora. Melhor, ele abre o primeiro selo. E quando se abre o primeiro selo, é liberado esse cavalo branco com um cavaleiro para julgar, ou seja, o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Então, na grande tribulação, começa o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Quando se abre o segundo selo, que está aqui, Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 3, é muita informação. Diz assim, o segundo selo, ao abrir o segundo selo, João vê que o outro cavalo saiu e desta vez ele é vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. Quando o inimigo ataca Jerusalém, destrói o templo, e não dá para a gente falar nisso aqui, senão a gente vai ter que voltar lá para Daniel para poder explicar para você um pouco melhor. Então, o cavalo branco, o cavalo vermelho, guerra, o vermelho, guerra, destruição, o branco, o julgamento do pecado dos homens na terra, tudo isso no período da tribulação. Por isso que haverá dores, sofrimento, angústia, etc, etc. O terceiro cavalo, ou seja, o terceiro selo, como resultado da guerra, haverá terrível fome, figurada pelo cavalo preto. Apocalipse 6,5, eu não vou ler. Apocalipse 6,5, o cavalo preto. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Apocalipse 13, 17, 18, fala sobre esse sinal. Haverá uma escassez nunca vista. O símbolo, o sinal da besta, é outro estudo, para você ver como tem vários subtítulos dentro da questão da tribulação e do arrebatamento. Então veja bem, primeiro selo, cavalo branco, segundo selo, cavalo vermelho, terceiro selo, cavalo preto. Tudo isso no período da tribulação. Bateu 3 anos e meio, 3 anos, os 3 anos e meio iniciais, o anticristo ali com paz, tudo na tranquilidade. O segundo, 3 anos e meio, ou seja, ao final dos 7 anos, o anticristo se manifesta e abre-se então o livro com os 7 selos para o julgamento da nação. E aí começa a grande tribulação. Quando se abre o quarto selo e o quinto selo, na abertura do quarto selo aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. Olha só, Deus julga o pecado, vem a guerra, por causa da guerra começa a vir os flagelos, começa a vir as fomes, começa a vir as dificuldades, por causa das mortes, começam então, por causa das dificuldades
dos flagelos que estava vivendo naquele momento, começam a vir então as mortes, simbolizada pelo cavalo amarelo. Do quarto selo, quando se abre o quinto selo, João deixa de ver os animais e tem a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Quer ler isso comigo? Apocalipse, capítulo de número 6, versículo do 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Posso te dar um conselho? Volta para Jesus, irmão. Põe a tua vida no altar. Porque no período da grande tribulação, tem muita gente que vai morrer. Que vai ter a oportunidade de se entregar a Deus no meio da tribulação. Mas não é melhor a gente subir antes do arrebatamento? Jéssica Oliveira, pastor, peço oração pelo Wilson. Hoje fomos para o hospital, a pressão dele subiu muito. Vamos estar orando sim, Jéssica, em nome de Jesus. Paz, Lídia, acabou de chegar aí na live. Sabe por que esses homens morreram no meio da tribulação? No quinto selo do Apocalipse 6, 9 a 11, porque eles não negaram Jesus. Porque quando a tribulação estiver acontecendo, aqueles que não foram arrebatados, e detalhe, tá? O Espírito Santo de Deus não vai estar mais na terra. O arrebatamento acontece, o Espírito Santo de Deus não estará mais na terra. Isso é um outro estudo. Já é um outro assunto para se tratar. O Espírito Santo de Deus não estará mais na terra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como vai ser? Só a morte para se encontrar com o Senhor Jesus. Por isso João teve a visão deles com as suas vestes salpicadas de sangue. Porque eles não negaram a Jesus. Porque lembre-se que só vão comer aqueles que tiverem a marca da besta. Nega Jesus. Essa vai ser a fala. Nega Jesus. Nega Jesus. Nega Jesus. Não nego. Eu creio em Jesus. Mesmo o Espírito Santo não atuando. Muitos que estão desviados vão ficar. Quando eu era jovem, cantava-se uma música assim na igreja. Muitos vão subir. Muitos vão ficar aqui nesse mundo de ilusão. É, irmãos. Corinho antigo, ó, que não se canta mais nas igrejas. Coro antigo que não se canta mais na igreja. De vez em quando tu pega a harpa cristã, se tu não sabe cantar, lê. Lê. Só lê os hinos da harpa para você ver só. Irmão Luciano Lara, vereador de Mongaguá, Deus abençoe, seja bem-vindo. Compartilha com mais 12 aí, vem com a gente. Então foi aberto o quinto selo e foi visto a visão daqueles que não negaram Jesus, que morreram no meio da tribulação. Quando se abre então o sexto e o sétimo selo, vê-se um grande tremor de terra, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, estrelas caem, ou seja, meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, os governantes das terras, os poderosos e os povos se escondem clamando que os montes caíam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12 e 17. É Bíblia, irmão. Bíblia. Apocalipse 6, 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. E aí ele diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E tu tá achando que coronavírus é tribulação? É não, gente. A gente tem que se preocupar é de não passar pela grande tribulação. A gente tem que se preocupar é de se converter, ter a nossa vida no altar de Deus, na presença de Deus, e sair, irmão, de uma vida de comodismo, de uma zona de conforto. Tem muita gente preguiçosa. Querido, eu leio Provérbios todos os dias. E as maiores advertências de Salomão é sobre o preguiçoso. Leia, pelo amor de Deus. É sobre o preguiçoso e sobre o mentiroso. Preguiça e mentira. Tem gente que é preguiçoso, irmão, que tem preguiça, que por qualquer coisa deixa de buscar a Deus. Sabe o que vai acontecer quando acabar essa crise de coronavírus, irmãos? Tem muita gente que vai falar: eu não preciso estar na igreja para ser crente. Ainda vão ter esses que vão fazer isso. Mas lá na igreja, no prédio, lá é lugar de comunhão, porque tu tá sentindo saudade até do teu inimigo. Essa aqui é a verdade. É lugar de adoração plena, comunhão em conjunto com os nossos irmãos. É quando o corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus, na qual Cristo é o cabeça. Então preste atenção. Livre-se da grande tribulação. Como, pastor? Jesus está voltando. E nós precisamos ser arrebatados. Porque enquanto a tribulação estiver acontecendo, os que foram arrebatados estarão nos ares com ele. E é nesse momento que nós vamos estar participando das bodas do Cordeiro. Tem um glória a Deus aí. Por isso que eu falei ontem que a ceia do Senhor é a maior festa que o cristão pode participar. Ah, eu não sou batizado nas águas. Ah, eu não tomo ceia. Arruma a tua vida. Casa. Sai do pecado. Sai da fornicação. Sai da miséria, da mentira. E começa a participar da mesa, da ceia do Senhor, em comunhão com o teu irmão. Sabe por quê? Porque a ceia é só um ensaio para o que vai acontecer lá no céu. E lá no céu, enquanto o mundo estiver em guerra aqui na tribulação, nós vamos estar nos ares com Cristo. A igreja gloriosa, que se encontrou com seu noivo nos ares. Nós vamos estar participando das bodas do Cordeiro. Eu queria lembrar o salmo que diz: quem é este o Rei da Glória, que me fugiu da memória? Pastor, a senhora lembra? Quem é este o Rei da Glória? Levantai as vossas cabeças e vede. Quem souber, põe aqui para mim. Me ajuda aí, procura aí para mim, por favor, que me fugiu a memória. Nós vamos estar no céu com ele, glorificando a Deus, exaltando a Deus, enquanto o mundo está sofrendo as aflições da grande tribulação. Ou seja, o mundo, os judeus que não conhecem a Cristo e aqueles que se desviaram e deixaram de servir a Deus, servir a Cristo. Então, o sexto selo foi aberto e houve todo esse movimento e não se sabe quantos vão morrer nesse evento. Agora, quando o sétimo selo é aberto, para a gente concluir e terminar, quando o sétimo selo é aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. Ou seja, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificado nas 7 trombetas. Apocalipse, capítulo do número 8 ao 11. E aí, irmão, não dá mais para a gente continuar aqui. Se você quiser falar ou saber das 7 trombetas, tu vai colocar aí: eu quero saber das trombetas. Tá bom? E a gente vai trabalhar em cima desse assunto. Porque depois das trombetas, que Jesus desce com a sua igreja, olha que coisa linda, que Jesus desce com a sua igreja, estabelece o seu reino na terra e começa o milênio, estabelecimento do milênio, aonde Satanás vai ser preso com os seus demônios. Meu Deus,
É muito assunto, irmãos. Então, como igreja, nós seremos livres a já começar a falar. Eu quero saber das trombetas. São mais 7 acontecimentos ainda na grande tribulação. Qual é o salmo? Salmo 24, 9 e 10. Ainda. Ó, mais gente falando, eu quero saber das trombetas. Vocês são terríveis, né? Vocês me amam. Então ainda dá tempo de você, pastor, que está desviado, líder, para de ser saudosista. Para de ser saudosista. Não estou atacando ninguém, não estou falando mal de ninguém, não estou falando mal de igreja nenhuma, estou falando da palavra, irmão, da Bíblia. Da Bíblia. Vai ter uns 7 aqui. Conta aí, Vitória, minha assessora, quantos eu quero saber da trombeta, começar por você. Depois me fala. Vai estar surgindo aqui. Para de ser saudosista, não porque eu era, porque eu fazia, porque acontecia, porque eu pregava, porque eu cantava, tu fazia. E tu está fazendo o que hoje? O que você está fazendo hoje? Volte para Jesus, pastor. Volte para Jesus, líder. Volte para Jesus, você que se afastou dos caminhos. Não queira experimentar a ira de Deus na tribulação. Porque Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas antes disso, irmão, antes da segunda vinda de Cristo, haverá o arrebatamento. E você precisa estar pronto para o arrebatamento da igreja. Arrebatados, estaremos nos ares, a tribulação e a grande tribulação vai estar acontecendo na terra. Passou a tribulação, a igreja vem com Cristo. Música do Anderson Frei, a igreja vem. Estão cantando que eu não sou bom de música, né? A igreja vem. E o reino de Cristo, o milênio é estabelecido na terra. E nós somos participantes dessa promessa. Tem muita coisa para falar, muita, não dá para falar. Nós vamos falar sobre as 7 trombetas, no final eu vou ver quantas pessoas falaram. E aí o Salmo 24, que a minha assessoria aqui me ajudou, e o irmão Júnior também falou aí, Salmo 24, olha o que diz a palavra. Que coisa linda. Salmos 24, eu vou ler desde o versículo 1 para você entender. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele é o Senhor universal, o Senhor de todo o universo. E é com esse Deus que nós vamos adentrar os céus. Ô Espírito Santo de Deus. É com esse Deus que nós vamos estar em todo o tempo, mas nós precisamos ter a nossa vida no altar. Quem vai estar no Monte Santo do Senhor? Os puros, os limpos, os santos. Então a hora de voltar para Jesus não é amanhã. Não é quando passar a crise do coronavírus, querido. É hoje. É agora. Até quando você vai ficar fazendo carinho no pecado?
escondido dentro da igreja. Talvez no adultério, na fornicação, na prostituição, na fornicação, na mentira. Muitos jovens se perdendo no pecado, com a vida presa nas trevas. Mas o Senhor, Ele está te dando uma oportunidade aqui nessa noite. O Senhor está te dando mais uma chance nessa noite. Biaflau, Deus abençoe. Eu quero te convidar para orar comigo nesse momento. Eu quero te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos. E você aí na sua casa agora, você vai confessar a Jesus. Pastor, eu estou fraco, eu não tenho força, eu não consigo. Consegue. Você vai pedir perdão dos teus pecados. Você vai falar, Jesus, me perdoa, tenha misericórdia de mim, eu quero voltar. E você vai procurar a igreja mais perto da tua casa assim que as portas forem abertas. Você vai procurar um pastor nesses dias de crise, de coronavírus. Se você quiser falar comigo, você sabe como me achar. Manda um mensagem, me chama no Facebook, no celular. Fale com alguém da Palavra Viva. Mas é a hora de você voltar. Então, aonde você está? Eu vou te dar 1 minuto para você fechar os teus olhos em lágrimas nos olhos, porque eu sei que tem muita gente aqui chorando, quebrantada. Você vai falar com Deus. E você vai dizer, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Você vai dizer, Senhor, eu não quero passar pela tribulação. Eu quero ser arrebatado contigo nos ares. Eu quero te dar essa oportunidade. Feche os seus olhos. 1 minuto de uma oração pessoal. E você vai dizer, Senhor, eu te aceito. Eu me entrego a ti, Pai. Eu ponho a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Fale com Deus. E logo em seguida nós vamos entrar no propósito da oração. Fale com Deus. Mergulhe nas águas de Deus nesse momento. Não existe pecado que seja tão grande que o Senhor não possa perdoar. Não existe uma culpa tão grande que supere o amor de Deus. Aleluia. Existem pastores desviados, pessoas que estão na sarjeta, na miséria, na desgraça. Deus está falando com alguém aqui, diáconos, presbíteros, líderes. Deus te chamou. Aquele que vencer, aquele que for até o final, eu lhe darei a coroa da vida, diz o Senhor. Aleluia. Nós estamos hoje no 4º dia de 7 dias, sem interrupção. 4º dia, edificados pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Falamos aqui sobre o arrebatamento ontem. Estamos falando hoje sobre a tribulação, a grande tribulação. E amanhã nós vamos falar sobre as trombetas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu entro, meu Deus, como intercessor nessa hora, como meu Pai amado, um sacerdote na tua presença, em intercessão pelos teus filhos, Pai. Por cada um que está aqui, aqueles que pediram orações, pessoas que estão enfermas, com problema de pressão,
Meu Deus, pessoas que estão precisando de uma resposta, de uma solução. Pessoas de longe, de perto, daqui de Mongaguá, de todo o litoral paulista, São Vicente, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Guarujá, pessoas desse Brasil, pessoas, meu Deus, de fora desta nação. Orabacaiaçuri comanda raça. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha trazer um despertamento sobre os teus filhos. Porque a tua palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta, Senhor, uma igreja santa, curada, sarada, restaurada, Pai, pelo teu poder. Deus, nós não estamos aqui querendo popularidade, evidência, mas nós queremos aqui, Senhor, ver a salvação do Senhor se manifestando sobre a vida dessas pessoas. Aceita, meu Pai, a oração deste homem que confessou os seus pecados, desta mulher que reconheceu a sua fraqueza, desta pessoa que hoje renovou a sua aliança, Pai, contigo. Aceita todos eles, meu Pai. Que a tua glória, meu Deus, ela venha se manifestar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que a tua unção, meu Deus, ela possa fluir de forma sobrenatural e alcançar, meu Deus, os corações desejosos de estar em tua presença. Pai, esta fase vai passar e nós cremos que o vento, meu Deus amado, vai soprar sobre esta praga chamada coronavírus, que tem abalado pessoas, que tem desestruturado famílias, que tem gerado desespero no coração de muita gente. Pai, que toda esta fase, este período que estamos vivendo, nos sirva, meu Deus amado, de despertamento e de entendimento, meu Pai, que o Senhor, Deus querido, tem o melhor e tem uma resposta para cada um de nós. Perdoa os pecados, perdoa as feridas, meu Pai, cura as feridas, restaura os casamentos, as famílias, e que o dedo do diabo que possa estar, meu Deus querido, ferindo vidas aqui, Pai amado, seja retirado agora em nome de Jesus. Eu oro pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu ministério, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, quebra as cadeias, nos guarda e nos cerca com a destra da tua potente e poderosa mão. Senhor, levanta um exército de salvos, que quando, meu Deus querido, a trombeta tocar, tu há de arrebatar a tua igreja, levar os teus filhos, meu Pai, desta terra. E nós não vamos experimentar a tribulação, a grande tribulação, por conta do teu amor. Em nome de Jesus eu oro. Apresento, meu Deus, o presidente da República. Independente dos seus erros, das suas precipitações, ele é o presidente, meu Deus, e ele está sentado naquela cadeira. Ajuda esse homem, dá sabedoria para ele. Toma nas tuas mãos o governador, meu Pai. E tudo, meu Deus, que estiver desalinhado com a tua vontade, seja revelado. Toma nas tuas mãos todo o litoral paulista. Livra-nos deste mal, desta praga, desta desgraça chamada Covid-19. Guarda os nossos filhos, os nossos velhos. Guarda, meu Deus, as nossas famílias, Pai. Que ninguém perca o seu emprego. Jesus Cristo. Pai, eu oro a Ti, te agradeço por Tua infinita bondade. Guarda, meu Deus, o prefeito desta cidade, Pai. Guarda o prefeito desta cidade. E eu repreendo toda a retaliação de Satanás contra a minha vida, contra o meu ministério, a minha família. Tudo que o diabo esteja armando, tramando, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Porque Tu és um Deus que trabalha no oculto e no sobrenatural. Eu oro, Pai, e abençoo a cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você que está comigo, diga amém
E enche essa tela de coração aí para a glória de Deus, que eu quero ver a tua participação em massa aqui, em nome de Jesus. Mais 1 minuto, 2 minutos no máximo, eu estou interrompendo, estou encerrando. Quantas pessoas falaram aí das trombetas? 10 pessoas querem ouvir sobre a trombeta. Preste atenção. Amanhã é o 5º dia que nós estabelecemos aqui como 7 dias edificados pela fé. Eu e a minha esposa fizemos aqui na segunda, terça-feira deu a pane no Facebook, todo mundo sabe. Ontem foi quarta, estávamos aqui falando sobre arrebatamento. Hoje é quinta, estamos aqui falando sobre a tribulação. Amanhã é sexta, nós vamos falar sobre as 7 trombetas. Sábado nós vamos estar aqui de novo, falando daquilo que Deus mandar. E domingo nós vamos enterrar essa série Edificados pela Fé, de 7 dias, onde eu tenho certeza que o Senhor está falando com você. Queridos, sou pastor da Igreja Palavra Viva, tá bom? A igreja, o prédio está com as portas fechadas, mas a igreja continua viva e atuante na terra. Estamos aí, nos acompanhe, nos siga. Vou te pedir um favor, compartilha com todo mundo que você puder esse vídeo. Curte bastante, eu estou fazendo esse vídeo aqui na página da Palavra Viva, justamente a pedido dos nossos líderes de comunicação da igreja, de publicidade, que temos um propósito com isso. E amanhã nós vamos ver se eu vou estar aqui na Palavra Viva ou se eu vou estar no meu perfil pessoal, Anderson Nascimento, tá bom? Durante todo o dia amanhã vai ter live aqui dos líderes da igreja, que nós levantamos para nos auxiliar nisso. Então fique ligado. Se você quiser doar uma oferta, um dízimo, você que de repente está sem igreja, está parado e quer abençoar a obra de Deus, faça isso, nos procure. Banco do Brasil, agência 3587, dígito 4, conta corrente 19330, dígito 5. Você pode estar abençoando essa obra, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, eu te espero amanhã comigo. Faça sua sala de vídeo, chame pessoas. Tem gente chegando agora, Fábio Martins, paz, Deus abençoe. Viu o pastor Luiz, a irmã Cida aí chegando também. Te agradeço por estar comigo aqui. Irmã Luci, Deus abençoe lá de São Paulo. Então me faça esse favor, compartilhe bastante esse vídeo, irmão. Bastante mesmo. Curte bastante. Marca pessoas, peça para compartilhar. Quando eu falo aqui, compartilha com 12 vem. Compartilha com 12 vem, é porque a gente tem um propósito, tá bom? Então, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui comigo. Minha família vai falar amém, eu vou contar até 3, eles vão dizer amém. E nós vamos encerrar essa live em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado pela sua participação, pela sua paciência de ficar aqui 1h20 comigo, 1h30, ouvindo a palavra de Deus. Mas você foi edificado. Seremos arrebatados por Cristo e não iremos conhecer a grande tribulação. Amém? Deus abençoe a todos. 1, 2, 3. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Bom descanso. Fique com Deus.